Olá, sou o Dr. Walter Zamarian, cirurgião plástico, e vamos falar sobre lipoaspiração. O que é a lipoaspiração? A palavra lipo vem do grego, que significa gordura, e trata-se de uma cirurgia plástica, onde o cirurgião realiza uma incisão pequena, de no máximo 2 centímetros, por onde é introduzida uma agulha denominada agulha de Klein, por onde se infiltra líquido, contendo soro fisiológico, adrenalina, em alguns casos inclusive anestésico local, e em seguida introduz-se pelo mesmo orifício a cânula de lipoaspiração, por onde é aspirada a gordura. A lipoaspiração é uma cirurgia plástica onde se procura modelar o corpo e não fazer com que a paciente perca peso com essa cirurgia. Dessa forma, ela é indicada para os pacientes que estão com o peso próximo ao peso normal, com uma variação aproximada de 10 a 20% do peso ideal. Durante o ato da lipoaspiração, o cirurgião plástico realiza movimentos repetitivos com a cânula para frente e para trás, e é isso que vai determinar a entrada da gordura dentro da cânula para que ela seja removida do organismo. Quais as funções da gordura no organismo? A principal função da gordura é como fonte de energia. 1 grama de gordura libera 9 calorias. Comparativamente com carboidratos, 1 grama de carboidrato libera 4 calorias apenas, e proteínas também 4 calorias. Então a gordura tem uma função importante como fonte de energia. Além disso, a gordura também serve como facilitadora de algumas reações químicas no organismo, como isolante e regulador térmico. Ela está presente em algumas membranas no organismo. Ela também serve como proteção contra impactos para alguns órgãos vitais nossos. O organismo reserva cerca de 4% da gordura para isso. Ela também serve como sustentação de alguns tecidos. Enfim, a gordura é necessária para que haja um adequado funcionamento do organismo. O seu excesso apenas é que deve ser evitado ou então tratado de forma adequada. Existe uma diferença na distribuição da gordura entre o homem e a mulher. A mulher tem uma tendência a acumular mais gordura, principalmente nas coxas e quadril, enquanto que o homem, principalmente na região da cintura, que envolve flancos e abdômen. E como realizar uma lipoaspiração segura? Bom, o princípio é que a lipoaspiração seja realizada por um profissional que ele seja membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Em seguida, que a lipoaspiração seja realizada dentro dos parâmetros determinados já pelo Conselho Federal de Medicina, que trazem segurança ao procedimento. Esses parâmetros são que a lipoaspiração não retire mais do que 5% do peso corporal, no caso de uma lipoaspiração feita sem a adição de adrenalina ou epinefrina ou qualquer outro vasoconstritor que diminua o sangramento, ou 7% do peso corporal como máximo numa paciente com uso de adrenalina. O que significa 7%? Uma paciente que pesa 60 quilos poderia se retirar no máximo 4 litros e 200 ml de volume total aspirado. Além disso, a superfície corpórea total máxima não deve ultrapassar 40%. E como saber se uma pessoa está dentro do peso possível de se fazer numa lipoaspiração? Bom, não existe uma fórmula ou não existe uma determinação científica para isso, mas nós temos utilizado na prática cerca de 10% acima dos centímetros que vem depois do metro da altura da paciente. Então, por exemplo, uma paciente com 1,60 m, a gente tira o número 1 do metro e acrescenta 10% no 60. Então, até no máximo 66 quilos, a gente aceita realizar uma lipoaspiração. Então, um paciente com 1,50 m até 55 kg, 1,70 m até 77 kg e assim por diante. Antes de uma lipoaspiração, devem ser evitados alguns tipos de medicamentos, como medicamentos para emagrecer, medicamentos que interferem com a coagulação, como anica, aspirina, ginkgo biloba, medicamentos antidepressivos tricíclicos ou outros medicamentos que podem interferir com o ato anestésico. As áreas que podem ser submetidas a uma lipoaspiração são submento, que seria a papada, a região pré-axilar, ou seja, essa gordurinha acima da mama, perto da axila, os braços, o dorso, que seriam as costas, abdômen,
Flancos, que envolve a região da cintura, tanto na parte anterior, na frente, ou posterior atrás. Culotes, face interna de coxa, bananinha, que é aquela gordurinha abaixo dos glúteos, e os joelhos. Com relação à anestesia, a lipoaspiração ela pode ser realizada através da anestesia geral, não é a nossa rotina, mas também com anestesia peridural e sedação, que é o que nós temos feito para a maioria dos pacientes que vão ser submetidos a uma lipoaspiração de 5 a 7% do peso corporal, ou a anestesia local e sedação, que ela é utilizada na hidrolipoaspiração, onde se retira normalmente cerca de 1000 ml por etapa. A lipoaspiração na Clínica Zamarian é realizada com uma solução que contém 500 ml de soro e uma adrenalina. A lipoaspiração ela é iniciada com essa infiltração de solução de adrenalina. Então, uma vez que se infiltrou toda a região que vai ser lipoaspirada, começa-se a fazer a lipoaspiração naquela primeira região, naquela primeira área que foi infiltrada com adrenalina. De modo que a lipoaspiração vai começar pelo menos 12 minutos depois da adrenalina estar fazendo efeito naquela área, para diminuir o roxo no pós-operatório e também diminuir o sangramento, perda de sangue durante toda a cirurgia de lipoaspiração. A lipoaspiração é realizada de uma forma mais segura, saindo o mínimo possível de sangue durante o procedimento e o máximo possível de gordura, promovendo um resultado superior. Qual o tempo de internação após uma lipoaspiração? Bom, se é realizada uma hidrolipo, cerca de 2 horas após o término do procedimento, o paciente já acordou da sedação e já pode ir para casa. Após uma lipoaspiração, onde se retira 5 a 7% do peso corporal, espera-se 24 horas no hospital. Através da hidratação venosa se repõe boa parte dos líquidos perdidos juntamente com a gordura no processo de lipoaspiração, e aí a paciente pode ir para casa com menor risco de tonturas ou qualquer outra dificuldade após a lipoaspiração. Após a alta, a paciente vai para casa e realiza uma hidratação, complementação da hidratação via oral através de líquidos isotônicos como Gatorade e água de coco durante cerca de 3 dias após a cirurgia. A drenagem linfática começa no 5º dia depois da cirurgia e a endemologia no 10º dia após a cirurgia, para que ela não se torne dolorosa. O uso da cinta compressiva ou malha após a cirurgia plástica de lipoaspiração se faz necessário por cerca de 2 meses. A nossa recomendação é que no primeiro mês a paciente durma de barriga para cima, para que não levante com um lado mais inchado que o outro. Nesse primeiro mês também não se pode fazer exercício físico, academia, deve-se evitar carregar pesos muito intensos. Um outro detalhe muito importante é que a cinta ela só deve ser aberta com a paciente deitada, para que ela não tenha nenhuma queda de pressão durante a abertura da cinta em pé. Então a paciente fica deitada, abre a cinta, senta, fica uns 2-3 minutos sentada e depois ela fica em pé, e isso diminui muito o risco dela ter tontura. A alimentação é normal após a cirurgia plástica de lipoaspiração e nós recomendamos que a paciente permaneça em ambiente mais fresco, principalmente refrigerado, para evitar inchaço. Dentre as cirurgias plásticas, a lipoaspiração é a mais dolorida. Até por esse motivo, o período que a paciente permanece no hospital é um período de avaliação da quantidade de analgésico necessário para aquela paciente. Algumas pessoas têm uma sensibilidade um pouco maior à dor e precisam de analgésicos mais fortes após a cirurgia. Mas isso o cirurgião sabe normalmente dosar muito bem e acaba, boa parte, praticamente 100% das pacientes, tem um pós-operatório bastante tranquilo, com o mínimo de dor. Após a lipoaspiração, a paciente pode aguardar um período de pelo menos 3 semanas para começar a enxergar bem os resultados. E nós realizamos as fotos, normalmente com 2 meses, quando já se tem cerca de 90% do resultado final, e os outros 10% podem levar até cerca de 6 meses para aparecer. E quais os riscos possíveis de uma lipoaspiração? Apesar de nunca termos tido nenhum risco como esse, como infecção, trombose venosa e embolia pulmonar, eles estão descritos e devem ser identificados de imediato e tratados adequadamente.
A infecção é devido a uma técnica cirúrgica aprimorada, com antisepsia adequada, ela é praticamente reduzida. Se for feito num hospital onde a taxa de infecção é bem baixa, ela é praticamente reduzida a zero. O risco de trombose e o risco de embolia pulmonar são riscos que podem envolver a técnica e também a tendência do paciente a ter um estado de hipercoagulabilidade. Isso pode ser tanto hereditário, como através de uso de hormônios anticoncepcionais, ou decorrente de cirurgias pélvicas prévias, ou cirurgia de joelho, ou outro tipo de cirurgia que o paciente possa ter tido, que aumenta a suscetibilidade a esse tipo de condição. Por esse motivo, a hidratação do paciente é muito importante que seja feita de uma forma adequada durante a cirurgia e também após a cirurgia, para que ela não aumente a viscosidade sanguínea, favorecendo esses tipos de eventos. Algo que seria também inerente à técnica da lipoaspiração seria a irregularidade do contorno decorrente do ato de lipoaspiração, que é muito minimizado através de uma técnica de cruzamento de túneis. Até por esse motivo a gente realiza algumas incisões em locais estratégicos para ver esse cruzamento dos túneis na hora da lipoaspiração, e também com o uso de cânulas finas cujos orifícios voltam principalmente para a parte ou somente para a parte profunda da gordura, de modo que a gordura ela não é retirada imediatamente abaixo da pele com cânulas que têm orifícios para todos os lados. Um outro detalhe com relação à técnica da lipoaspiração é que não é que as cânulas mais grossas não devem ser utilizadas, elas podem ser utilizadas principalmente na camada profunda da gordura para se diminuir um volume global naquela região. E as cânulas finas de calibre 2,5 ou 3, elas são utilizadas na camada superficial para ver um refinamento da técnica e da modelagem da área lipoaspirada. Um dado importante sobre a pele após a lipoaspiração é que ela tem uma capacidade normalmente muito grande de retração. Então, quando for muito bem indicada a cirurgia de lipoaspiração, respeitando, lógico, os casos que tem que ir para abdominoplastia, quando os casos são realmente de lipoaspiração, de modo geral a retração da pele é muito boa, tem uma retração significativa, áreas que tinham uma flacidez maior por causa da cicatrização abaixo da pele, elas têm uma firmeza maior após a cirurgia. Algumas regiões, principalmente andar superior de abdômen ou região de face interna de coxas, podem eventualmente apresentar uma flacidez maior. Para esses casos a gente costuma às vezes usar ou a luz intensa pulsada ou o creme com DMAI, colágeno e elastina 15%. Os cuidados após uma lipoaspiração são muito importantes, de se manter uma dieta adequada, exercícios físicos, para não praticamente haver uma mudança grande no peso e se perder todo o trabalho de uma lipoaspiração. Alterações até cerca de 5 ou 10% do peso corporal não devem ser o suficientes para se perder um resultado de lipoaspiração. A primeira lipoaspiração é a que dá o melhor resultado. O cirurgião tem apenas a gordura para ser retirada, não tem resistência de uma cicatriz no meio da gordura decorrente de uma lipoaspiração prévia, e ele pode dar e fornecer o melhor resultado para o paciente naquele ato. A segunda, terceira lipoaspiração, quarta, quinta, são lipoaspirações onde já se tem uma cicatriz ali naquele tecido, decorrente de uma outra cirurgia realizada. Há uma resistência maior para a cânula, o cirurgião faz um esforço maior durante o procedimento, mesmo usando vibrolipo. Essa resistência é muito maior se a primeira lipo tivesse sido feita a laser, a resistência acaba sendo muito maior, a fibrose é muito maior naquela região. E além disso, o resultado é menor porque se tem menos gordura para tirar e a gordura está permeada por cicatriz, então ela sai até com uma dificuldade maior. Espero ter esclarecido algumas dúvidas. Você pode obter mais informações no site www.zamarian.com.br ou nos ligar no 43 3356 0506 ou enviar e-mail pelo próprio site.